Olá, pessoal. Então, a próxima etapa do nosso projeto de pesquisa é a definição das hipóteses, a formulação das hipóteses e a definição também dos objetivos, como vocês podem ver aqui no nosso projeto. Eu gostaria de começar falando dos objetivos, embora ali no modelo da PUC as hipóteses estejam primeiro, né, em primeiro lugar, antes dos objetivos, eu gostaria de falar primeiro dos objetivos. Até eu não me importaria se vocês quiserem alterar essa ordem, tá? A ordem não faz muita diferença, para ser bem sincero, se os objetivos vão vir primeiro e as hipóteses depois, ou o contrário. Em termos de raciocínio científico, eu prefiro prefiro pensar nos objetivos primeiro, tá? E depois formular as hipóteses, independente da ordem que eles vão vir no projeto. Por quê? Porque todo projeto de pesquisa tem uma finalidade, né? Tem um entregável que ele quer atingir. Ele tem um, uma missão que ele quer cumprir. E isso são os objetivos, é o que tu quer realizar com a tua pesquisa. E normalmente os objetivos eles são colocados na forma de uma ação, né? Ah, eu quero comparar a situação A com a situação B, eu quero correlacionar ou verificar o grau de associação entre uma variável e outra, eu quero descrever um determinado fenômeno. Então, os objetivos são sempre uma ação que tu gostaria de fazer. Por exemplo, comparar a influência da subida e descida de escadas em idosos nas forças de reação com o solo durante a marcha. Esse poderia ser um objetivo geral de um problema de pesquisa em biomecânica. Comparar a influência de subir ou descer escadas nas respostas biomecânicas da marcha de idosos, né, nas forças de reação com o solo durante a marcha de idosos. Então fica muito claro nesse meu objetivo, ainda que de um ponto de vista um pouco mais genérico, que eu vou comparar duas situações, a subida e a descida de escadas, né, nas variáveis de interesse que são as forças de reação com o solo, né? E num grupo bem específico, que são idosos. E durante uma tarefa também bem delimitada, que é a marcha. Então vejam que é um objetivo que está claramente descrito. Mas, ainda assim, ele se encontra do ponto de vista genérico, porque existem várias forças de reação com o solo, né? Existem três, para ser mais exato, e, portanto, talvez fosse interessante especificar, né, e por isso que aqui os objetivos são divididos em geral e específicos, num segundo momento, delinear um pouquinho mais, destrinchar esses objetivos. Então, se no objetivo geral eu colocasse, por exemplo, que o meu objetivo, né, é comparar a influência de subida e descida nas forças de reação com o solo durante a marcha de idosos, nos objetivos específicos eu poderia destrinchar nesses três tipos de forças de reação com o solo que eu vou analisar. Então, eu poderia ter um primeiro objetivo específico, comparar a influência da subida e descida de escadas no componente vertical da força de reação com o solo em idosos durante a marcha. Um segundo objetivo específico, comparar a influência de subir e descer escadas no componente médio lateral da força de reação com o solo durante a marcha em idosos. E um terceiro objetivo específico, que seria comparar a influência de subir ou descer escadas na componente antero-posterior da força de reação com o solo durante a marcha em idosos. Então vejam que isso me dá um objetivo mais geral e objetivos específicos. Os objetivos eles são muito importantes porque eles vão, de certa forma, acabar definindo qual vai ser o meu tratamento estatístico mais lá na frente,
na metodologia do trabalho, né? Então, se eu estiver falando de um projeto que nem esse, que visa fazer uma comparação, né? E como são duas situações, subir e descer escadas, então isso já iria me direcionar para um teste estatístico de comparação, como por exemplo o teste T de Student. Se fossem três situações, subir e descer escadas versus ainda caminhar, só caminhar, por exemplo, né, sem subida nem descida, então eu teria três situações, já poderia me encaminhar por uma análise de variância, uma nova. Se meu objetivo não fosse comparar, fosse verificar o grau de associação entre o impacto e a velocidade da marcha em idosos, por exemplo, então já me encaminharia para um tratamento estatístico de correlação, como por exemplo a correlação de Pearson. Né? Se o meu objetivo fosse simplesmente descrever a marcha de idosos, né? Descrever variáveis biomecânicas da marcha de idosos, então eu me encaminharia para um tratamento estatístico, uma análise mais descritiva, por média, desvio padrão, moda e assim por diante. Então vejam como o objetivo ele já direciona qual tratamento estatístico vai ser feito lá na frente. Isso é muito importante, porque depois, quando a gente chegar lá na metodologia, né, na definição dos testes estatísticos, que vocês inclusive poderão contar com a assessoria estatística que a PUC oferece para todos os alunos de pós-graduação, lá na Escola de Ciências, tem horários e tal que vocês marcam com o professor de matemática e ele dá toda uma assessoria estatística, inclusive na escolha dos testes estatísticos para o projeto de vocês e depois para rodar essa estatística no TCC. Basta vocês entrarem em contato comigo, eu dou para vocês os horários direitinho para vocês marcarem. E claro que também, muitas vezes, os próprios orientadores têm um bom conhecimento de bioestatística e também podem orientar nesse processo. Mas além dos objetivos definirem, de certa forma, a estatística, os objetivos também vão estar muito relacionados depois, na realização do TCC, obviamente, né, com a conclusão do estudo. É o que se chama de consistência interna da pesquisa. Então, aquilo que eu defini nos meus objetivos, quando eu for fazer o meu TCC, a minha pesquisa, é o que eu tenho que concluir no final do meu estudo. Né? A sessão de conclusão da tese, tão esperada conclusão, né? Tem que responder a esses objetivos. A minha conclusão vai ter que versar exatamente sobre aquilo que eu delineei lá nos objetivos. Então, se eu coloquei nos objetivos que eu ia comparar, né, a subida e a descida de escadas e tal, que nem eu falei no meu exemplo, a minha conclusão vai ter que fazer esse fechamento, né, dizer quais foram as diferenças encontradas, se é que foram encontradas diferenças, entre essas duas situações. Ok? Bom, só que os objetivos também estão relacionados com as hipóteses, ou as hipóteses estão relacionadas com os objetivos, tanto faz. Por isso que eu disse que essa ordem, para mim, não faz muita diferença, tá? Se as hipóteses vão vir primeiro ou os objetivos depois. Mas o que acontece é que, para cada objetivo que eu tiver, e nesse caso daí eu já me refiro um pouco mais aos objetivos específicos, né? Para cada objetivo que eu tiver, que é uma ação, que é uma intenção que eu tenho, por isso a gente coloca nesse tempo verbal, né? Comparar, avaliar, correlacionar, descrever, validar, desenvolver, né? Pode ser um trabalho de inovação para a galera que for mais aí da tecnologia, de repente vai querer desenvolver um aplicativo, desenvolver um equipamento, também é um objetivo. Mas para cada objetivo que eu tiver, eu vou ter uma hipótese. A hipótese, ela é uma resposta temporária, né, àquela pergunta ou aquelas perguntas que eu formulei nos meus problemas. Por isso até que elas estão ali debaixo dos problemas, né, do problema de pesquisa. Para cada problema de pesquisa que eu tiver delineado, eu vou ter um objetivo geral e para cada problema de pesquisa e para cada objetivo geral, portanto, eu vou ter uma hipótese. A hipótese é aquilo no qual o pesquisador aposta as fichas dele. É uma resposta temporária, é o que ele acha que vai acontecer. Por isso que ela é uma hipótese.
Depois, quando a gente faz a pesquisa e chega a determinadas conclusões, as evidências geradas por esse trabalho geram uma tese, né? Nesse caso, obviamente, como a gente está falando do primeiro nível de pós-graduação, que é a pós-graduação lato sensu, a gente vai chamar esse trabalho final depois de uma monografia, né? Quando for no mestrado, o primeiro degrau da pós estrito sensu, nós vamos chamar isso de uma dissertação. E finalmente no doutorado, que é o último nível acadêmico em termos de pós-graduação, né? Nós vamos chamar efetivamente de uma tese. Inclusive tem muita dúvida e muita discussão, né, sobre qual que é o último nível acadêmico e a questão do pós-doutorado, né? Então a gente costuma achar, inclusive, que o pós-doutorado é uma titulação e é o mais alto nível acadêmico, mas não é. O maior nível acadêmico é o doutorado, em termos de pós-graduação, né? O pós-doutorado, ele muitas vezes é um estágio que o pesquisador faz de aprimoramento para aprender uma nova técnica de pesquisa e assim por diante. Outra dúvida que surge muito é a diferença entre DR e PhD, né? Então, alguns doutores usam DR, né, como titulação e outros PhD. E existem muitos mitos sobre isso e etc. E claro que cada um sempre vai querer, né, valorizar a sua titulação, mas a grande verdade é que DR ou PhD é a mesma coisa, né? É a sigla para doutorado, doutor nesse caso, né? Pessoa que é doutora. Independente se ela fez o doutorado aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, doutorado é doutorado. A diferença é que em inglês se chama PhD, a sigla, né? E em português DR. Mas isso é só um parênteses, eu acho importante, principalmente na aula de metodologia da pesquisa, né? Falar também sobre essas pequenas nuances aí da vida acadêmica que muitas vezes muitos alunos têm dúvidas. Então, voltando especificamente para as hipóteses, melhor dizendo, para cada um daqueles objetivos específicos que eu delineei, eu deveria ter uma hipótese. Então, aquele meu primeiro objetivo específico, se existe diferença entre né, subir e descer escadas nas forças de reação com o solo durante a marcha de idosos, e mais especificamente, né, na componente vertical da força de reação com o solo, a minha hipótese poderia ser que após subir escadas, vamos supor, a componente vertical da força de reação com o solo dos idosos estaria aumentada. Essa é a minha hipótese. Né? Eu não tenho. Da onde vem essa minha hipótese? Essa minha hipótese pode vir das minhas leituras, pode vir da minha experiência profissional, pode vir da minha experiência de laboratório, ou simplesmente pode ser um construto, né? Uma conjectura que eu criei a partir da observação de um fenômeno. Eu poderia ter a hipótese de que, após a subida de escadas, a componente médio lateral da força de reação com o solo de idosos durante a marcha estaria diminuído, né? Várias questões poderiam me levar a essa hipótese. Eu poderia conjecturar que após a subida de escadas o idoso entraria num processo de fadiga muscular e, consequentemente, as forças de reação com o solo estariam diminuídas porque a velocidade da marcha dele estaria também reduzida. Entende? É uma hipótese que eu vou gerar para aquele objetivo específico que eu delineei uma resposta temporária. Essa hipótese é muito importante porque depois, durante a realização do trabalho, depois, durante a análise estatística dos meus dados, eu vou confirmar essa minha hipótese ou rejeitar essa minha hipótese. Pode ser que, ao fazer o tratamento estatístico, eu perceba que aquilo que eu conjecturei, que aquela hipótese que eu criei, se confirma, ou pode ser que aquela hipótese não se confirme. E muitas vezes, nesse momento, o aluno de pós-graduação se desespera quando, eventualmente, a sua hipótese não é confirmada no tratamento estatístico. Mas isso não é motivo para preocupação, porque o fato da tua hipótese ser rejeitada também é um resultado estatístico, também é um resultado científico, melhor dizendo. É estatístico e científico, né? Porque se foi rejeitado é porque a estatística mostrou que foi rejeitado. Então,
a ciência, ela se preocupa em descrever a verdade, né, os fenômenos naturais do nosso mundo. Então, o fato de o resultado não dar exatamente aquele que tu gostaria ou aquele que tu imaginou, a gente tende a formular as hipóteses de acordo com aquilo que a gente gostaria, né, com as nossas crenças. Por mais que o pesquisador tente desenvolver um trabalho imparcial, sem se envolver com o fenômeno que ele está estudando, né, se distanciando do objeto de estudo, é impossível uma imparcialidade completa. Inclusive, na área da epistemologia, né, que é o estudo da construção do conhecimento, na filosofia da ciência, tem um autor chamado Paul Feyerabend, que eu recomendo muito que vocês leiam, que ele criou ele publicou um livro chamado Contra o Método. Olha só, né? Um filósofo que publicou um livro chamado Contra o Método. Ele é contra a metodologia da pesquisa. E eu estou indicando ele para vocês lerem, para vocês, né? Olha, não é um tiro no pé nesse caso, porque eu acho que é bem interessante a ideia dele, no sentido de que ele defende o que ele chama de anarquismo epistemológico. Ele entende que o pesquisador, o aluno de pós-graduação, nunca consegue ser totalmente imparcial ao que ele está estudando. Então, é muito provável que na hora de construir a hipótese, vocês vão construir aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês acham que vocês gostariam que acontecesse na pesquisa. Mas se não acontecer, se a estatística não confirmar, não é motivo de desespero, é muito antes pelo contrário, um resultado científico que também deve ser valorizado, que vai ser discutido no TCC e que também vai ter uma importância. Essa questão das hipóteses, elas também vão nos levar a uma outra coisa que eu vou deixar para discutir um pouquinho mais com vocês no tratamento estatístico, só porque eu tenho medo que o vídeo comece a ficar muito longo e acabe se tornando enfadonho, que é a questão do erro tipo 1, que é o falso positivo, e o erro tipo 2, que é o falso negativo. Então, o erro tipo 1 diz respeito por um problema de análise estatística, né, ou de interpretação dos dados, a gente aceitar a nossa hipótese quando na verdade ela é negativa. E o erro tipo 2 é o da gente negar a nossa hipótese quando ela na verdade é real. E isso vai ter uma implicação muito grande, principalmente nos estudos biomédicos, como a gente vai falar depois na parte de tratamento estatístico. Ok? Muito obrigado a todos pela atenção. Eu vou deixar também textos de apoio sobre como formular os objetivos e as hipóteses, exemplo de como eu fiz anteriormente, né? E também vou propor uma tarefinha para vocês ali, para que vocês façam um exercício de tentar definir os objetivos e as hipóteses do projeto de vocês. Ok? Muito obrigado.